Breno Bastos, né? Breno Isso. de Magalhães. Breno Lucano é o codinome dele, né? Porque ele está sempre comentando o estoicismo. É enfermeiro formado pela UFRJ em 2003. Ele tem especialização em saúde mental pela Universidade Cândido Mendes em 2019, com área de concentração em Marco Aurélio. Cínicos, Michael Onfray, e é escritor do blog Portal Veritas e produtor do canal do YouTube Breno Lucano. Então, a palavra é sua, Breno. Tá certo. Eu vou compartilhar um PDF que eu fiz para que possa nos auxiliar. E oi para todo mundo que me conhece. Eu estou sempre escrevendo lá de vez em quando escrevo no blog, eu estou um pouco sem tempo, mas de vez em quando estou produzindo no meu canal. E eu tenho algumas pegadas que eu acho que podem ser interessantes, especialmente com relação a esse PDF aí. Eu tive uma ideia de fazer um trabalho a respeito do filme da Mulher Maravilha, 84, da onde surgiu, então, a ideia de fazer um estoicismo aplicado aos quadrinhos. Esse filme surgiu no ano passado, ele estreou com atraso em função da sindemia. O termo correto, eu prefiro dizer até sindemia em vez de pandemia, porque sindemia tem um aspecto mais político e essa doença foi política. Então, foi um filme que surgiu com atraso. Mas está aí a apresentação e vamos ver, então, o que a gente pode trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham, não sei se vocês assistiram, se vocês gostam desse tipo de filme, mas eu vou falar um pouco da sinopse dele. Tem um personagem nesse filme, que é um dos vilões, que é o Max Lord. É um personagem que surgiu nos quadrinhos da Liga da Justiça, primeira edição de maio de 87. A primeira aparição desse personagem foi em 87. E esse personagem foi criado, então, por Kate Griffin, J.M. DeMatteis e Kevin Maguire. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele aparece também na série da Supergirl, esse personagem. Evidentemente com outro ator. Eu, pessoalmente, gostei mais desse ator aí, o Pedro Pascal, que é um ator... Não me lembro se ele é americano, acho que ele é chileno, não me lembro de onde que ele é. E ele é interessante. Ele é um mega bilionário. Ele é um bilionário, assim, tipo Lex Luthor, tipo o Batman, né, o Bruce Wayne. Talvez seja até mais. Mas o Max Lord, ele tem uma coisa nesse filme que eu achei muito interessante, que ele se assemelha muito a alguns mega milionários, como Donald Trump, por exemplo. São esses caras que aparecem, que fazem comercial. Lembrando que esse filme, Mulher Maravilha 84, ele tem esse nome porque ele se passa no ano de 84. Então, ele vai fazer um recorte histórico da sociedade de 84. E a partir desse recorte de 84 é que eu vou introduzir, vou tentar descrever o que acontecia na sociedade e o que acontece ainda hoje para fazer a crítica estoica. E o interessante, então, desse personagem, do Max Lord, então, ele é um milionário e que faz muitas propagandas, ele aparece na televisão toda hora. É um Donald Trump, que faz sempre declarações positivas, enaltecendo o liberalismo, enaltecendo tudo aquilo que o capitalismo, segundo a visão dele, segundo a visão de Donald Trump e outros aí, podem trazer de bom para a sociedade. Evidentemente, para a sociedade deles, né? Não para a nossa. A nossa é uma outra história. E ele tem uma coisa interessante, que ele tem um passado sofrido. Ele deseja, então, ser um pai melhor para o filho dele, para o Alistair, que é uma criança no filme. Então, tudo aquilo que ele constrói para o Alistair. Nesse filme, acontece que a Diana, Mulher Maravilha, ela trabalha no museu de arqueologia e ela conhece, então, uma outra personagem, a outra vilã, Bárbara Minerva, que é a mulher leoparda, Cheetah. E ela, então, chega até ela uma pedra mágica que, posteriormente no filme, Diana vai descobrir que foi esculpida por um outro inimigo que não aparece no filme, né, que só é citado, da Mulher Maravilha, da Diana, né, que é o Duque da Decepção. É um deus antigo, dentro da mitologia da Diana, é um deus antigo que produz trapaças de mentira, é o deus da mentira. Ele produz uma pedra capaz de realizar desejos.
começamos a pensar aí, então, já no estoicismo, a questão do desejo. Né? O desejo é uma das questões que envolvem esse filme. E essa pedra, então, é capaz de realizar desejos. Chega um determinado momento em que ele, o Max Lord, ele consegue usurpar essa pedra do museu e, através de um desejo dele, ele próprio se torna a pedra. É uma pedra viva. Ele realiza o desejo das pessoas. Qualquer desejo. Imagina o desejo que você tenha. Qualquer desejo. Quero me tornar uma pessoa rica. Quero ganhar na loteria. Quero comprar um carro do ano. Isso é até muito interessante, porque esses desejos, que geralmente quando nós pensamos, assim, tipo numa lâmpada do Aladim, né? Realiza os seus desejos. Geralmente, os desejos que nós temos são sempre, em maior e menor escala, envolvidos com o capitalismo, porque essa é a nossa sociedade. E essa é uma crítica que o filósofo Paulo Giraldelli faz, por exemplo. Os nossos desejos, a nossa sensação de prazer da sociedade atual tem relação, em maior ou menor escala, com o capitalismo. É sempre a questão da compra. Então, daí surge, então, quero ganhar na loteria, quero ganhar o carro do ano, quero aquela mulher, porque aquela mulher se torna um objeto para mim. Novamente, a questão do capitalismo, da apropriação. Muito bem, essa, então, é a dinâmica que acontece nesse filme da Mulher Maravilha 84. Uma questão interessante agora que eu quero levar para vocês, para a gente poder pensar mais uma vez na questão da sociedade do século dos anos 80 e pensar também na nossa sociedade de hoje, né? Eu gosto muito de Byung-Chul Han, eu estou aprendendo a gostar dele. Esse cara, esse coreano, ele tem uma sacada muito interessante. Por alguns críticos, ele é chamado de anti-Foucault, o sucessor de Foucault. Alguns outros críticos vão dizer que aquele filósofo, o outro que eu estudo, Michel Onfray, que ele que é o sucessor de Foucault, não é Chul Han. Mas aqui eu vou utilizar Chul Han. Ele é um sucessor porque Foucault, vocês devem lembrar, Foucault morreu em 84, então é justamente o ano, o período em que passa o filme. É aquela sociedade tipicamente, como é que eu posso dizer, hierarquizada, a sociedade da obediência dos corpos. Os corpos devem ser obedientes à máquina produtiva. Essa é que é a ideia. Então tem que ser tudo padronizado, os presídios, se você pensar nos quartéis, se você pensar nos asilos, você está sempre sendo vigiado, você nunca tem liberdade para fazer nada. É a questão que Foucault levanta do panóptico, né? Então você está sempre sendo vigiado, sempre sendo tolhido na sua liberdade. Chul Han vai dizer que a nossa sociedade de hoje é uma outra sociedade. Se naquela sociedade lá que passa o filme de Mulher Maravilha é uma sociedade da obediência, né, da liberdade restrita, essa nossa sociedade de agora é uma sociedade do desempenho, da liberdade total. Nós estamos agora numa sociedade neoliberal. O que significa isso? Significa que o homem de hoje, que começa a ser construído lá nos anos 80, onde passa o filme, é uma época completamente diferente. Você veja, Max Lord, ele tem algumas ideias tipicamente que remontam a essa liberdade que nós vemos hoje. Seja empreendedor, seja firme, inove, ganhe dinheiro, ganhe a vida. É necessário que você ganhe a vida. A sociedade do desempenho de Byung-Chul Han, em última instância, ela faz com que você seja um empresário de si mesmo. Nós criamos núcleos individuais, atualmente, capazes de fazer com que esses núcleos de subjetividade sejam completamente afastados da sociedade. Nós somos livres, mas tão livres que nós vivemos longe da sociedade. Longe de sindicato, longe de direitos trabalhistas, longe de questões como feminismo, briga por direitos civis. É necessário que você viva livre. Viver livre significa, em última instância, ser um empresário de si mesmo. Você gerencia a sua própria vida. Não é mais a sociedade da obediência. Eu não preciso mais de um quartel que diga o que eu posso ou não posso fazer. Eu gerencio a minha vida. E aqui começa o problema estoico.
Por quê? Na verdade, Byung-Chul Han vai dizer que você é tão livre, mas tão livre, que você se torna escravo de si mesmo. E aí que começa toda aquela problemática de saúde mental que nós vemos hoje. Nós vemos síndrome de Burnout, depressão, suicídio, são todos transtornos mentais, neuronais, oriundos dessa sociedade nossa de hoje, mas que começa lá nos anos 80. Max Lord vai dizer muito isso. Essa frase aqui é dele, eu acho muito interessante. A vida é boa, mas pode ser melhor. Ele fala isso daí num programa de televisão. Então, empreenda, seja firme, inove, seja sempre empreendedor. Essa acho que é a palavra certa. Nós temos sempre, na verdade, um choque de positividade. É o que Byung-Chul Han vai dizer. A positividade, que na verdade é muito tóxica, né? Porque, na verdade, aí entra a crítica estoica. Nós deixamos de encarar a vida como ela é. A vida é sempre muito positiva. Você pode, você consegue. Lembra muito aquela música da Xuxa dos anos 80, né? Eu não me lembro agora. Você pode, tudo aquilo que você pode, você consegue. É muito isso. Maxwell Lord fala isso no filme, e isso é muito verdadeiro, inclusive, para a nossa sociedade de hoje. Então, entra aquela questão também da motivação, né? Você consegue, você será sempre muito criativo, inove em suas propostas na organização. E aí entra novamente a questão do coach estoico, né? As pessoas utilizam o estoicismo para fazer coach motivacional. Ignore, se você está sofrendo estresse no trabalho, ignore isso, seja indiferente, não, priorize a sua cidadela interior, né? Nada daquilo que acontece na empresa, se você for demitido, use os indiferentes, nada daquilo pode te abalar. Nós criamos núcleos individuais atomizados. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. A vida é boa, mas pode ser muito, mas muito melhor, e depende unicamente de você. A responsabilidade é sempre sua. Não é mais do quartel, não é mais do asilo, que eles sim, eles tolhiam a sua liberdade. Agora você não tem mais isso. Você pode trabalhar agora de 7 da manhã até as 23 horas para produzir cada vez mais para a máquina capitalista. Isso que é importante, isso que faz parte do sistema e isso que produz felicidade. A sua felicidade depende de quanto você produz. E tem algumas frases que eu achei interessantes no filme, né? Voltando à questão do desejo. Tem uma parte do filme que a mulher leopardo, a Bárbara, ela fala: o que poderia ser mais valioso que os seus desejos? Porque a Minerva, a Diana, ela descobre o lance da pedra mágica do Conde da Decepção. Então ela tenta fazer com que, na verdade, os personagens renunciem aos desejos. Não pode desejar, porque o desejo é que produz tudo aquilo que acontecia de mal no filme. E também na sociedade. Vocês veem a sociedade lá dos anos 80, que aparece no filme, todo mundo desejando coisas. E a sociedade se tornou uma arruaça. A sociedade ficou muito confusa. O que poderia ser mais valioso que os seus desejos? E Max Lord completa, falando para o filho, Alistair, você tem que desejar grandeza, sucesso. Ou seja, em outras palavras, é necessário que você seja empreendedor. Não existe nada melhor do que isso, do que ser um empresário de si mesmo. Com relação às paixões, os estoicos, nós conhecemos muito bem a questão das paixões com relação aos estoicos, porque eles tentavam catalogar as paixões todas, assim como os médicos antigos faziam, né? Então, autores como Stobel, George Laércio, Andrônico de Rhodes, eles vão sempre catalogar. Alguns autores colocam as paixões um pouco mais de 70, outros autores vão dizer que as paixões são um pouco mais de 90. Esse catálogo aqui que a Raquel Gazola coloca no livro dela foi tirado do catálogo de Andrônico de Rhodes, esse escolarca do Liceu. Então, são vários que a Raquel Gazola cataloga. Ela cita, por exemplo, tínhamos cólera, o cotus, cólera, a espera de vingança, o eros, filosoia, são vários. Na verdade, a catalogação dos desejos para os estoicos é alguma coisa muito importante, porque eles vão tentar realmente medicalizar a paixão. A paixão é uma doença e eles vão entrar com o fármaco. Raquel Gazola vai dizer uma coisa muito interessante com relação a essa patética estoica.
Nem todas as paixões devem ser extirpadas. E aqui entra uma crítica, né? Pois alguns têm relação com a própria constituição do ser. Dizem respeito ao oikeiosis. A gente diz que não seja passional. Quer dizer, na verdade, a questão de ser ou não passional é o núcleo da tensão estoica. Muito mais, na verdade, do que você extirpar ou não uma paixão, o principal com relação ao discurso estoico é o quanto que essa paixão vai fazer com que o seu juízo seja afetado. É o seu juízo que não pode ser afetado. Raquel vai dizer, é a falta de domínio de si mesmo que afeta a estoa. E a paixão, como uma agitação da alma, é o solo mais propício para o homem vir a perder-se de si, para mergulhar na escravidão da alteridade. É a paixão. Todo mundo deseja coisas no filme. Todo mundo deseja um mundo melhor. Mas um mundo melhor para quem? Um mundo melhor para Maxwell Lord? O mundo melhor para Maxwell Lord é muito próximo desse que nós vivemos aqui hoje. Você desregulamenta tudo. Você desregulamenta a saúde, desregulamenta as políticas ambientais, você desregulamenta as políticas de habitação. É necessário que o Estado seja mínimo, totalmente desregulamentado. E aí entra uma outra crítica que eu estava pensando agora de manhã. Mas como é que você pode desregulamentar? Se a polis, a república dizer não, de algum ponto de vista, de alguma forma, ela é regulamentada, porque tem a physis. A physis garante a ação para tudo aquilo que você quer fazer, para aquilo que é necessário fazer. Aí entra a questão do cateconta, que o Diogo falou agora há pouco, que o Aldo falou agora há pouco, a cateconta. A physis entra como um dilema ético aí. A physis entra como um alicerce existencial. Então não pode ser desregulamentado. É necessário que esse Estado, que foi construído no filme e que repercute hoje, seja repensado, até para que a nossa sociedade hoje também não acabe como a sociedade do filme quase acaba no final. Por sorte, Maxwell Lord renuncia os desejos e tudo acaba bem, como sempre. Afinal de contas, estamos falando de histórias em quadrinhos, e o bem sempre tem que prevalecer. Pessoal, essa daqui foi rapidamente uma apresentação que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. O endereço lá no Facebook é esse, o e-mail. E vocês podem me encontrar também lá no blog, o endereço está aí. Eu acho que era isso, Aldo.